antes de nós começarmos a lição 92, eu vou lembrar que Judas estava ao lado de Jesus, caminhando ao mesmo tempo, ele e os apóstolos, e ele se permitiu, se deixou levar por uma influência. Gente, isso é a prova. Não basta eu estar dentro de uma religião, ter escolhido uma religião, frequentar uma religião e fazer escolhas erradas. Estar acompanhando ao lado de um ser super evoluído. Às vezes a gente pensa, se Jesus estivesse aqui, eu estava do lado dele, onde ele ia, eu ia. Não. Você pode errar do lado dele. Tá? Porque na hora que nós estamos errando dessa forma, é a hora, e já estamos errando porque a gente não divide o que pensamos, não divide nossas propostas, não conversa sobre elas, não buscamos esclarecimentos para ver se existe uma outra opinião, outro caminho, outra forma. A melhor maneira de nós evitarmos a obsessão é não nos fecharmos. Todas as vezes que a gente se isola, se fecha, se exclui, isso já é sinal de obsessão. Porque a obsessão, a primeira coisa que ela faz com a pessoa é isolar ela de quem pode despertar que ela está obsediada. Quem pode chegar até ela e falar, você não está bem, você está pensando errado. Segundo, é colocar na sua cabeça que você não deve falar para ninguém o caminho que você vai escolher, que você está em dúvida. Não conta para ninguém. Nós sabemos hoje que viver em sociedade, o ser humano aprende com os erros e acertos. E é por isso que muitas vezes a gente se equivoca, se fechando, né? Dizendo, eu não vou contar para ninguém um plano que eu estou tendo, uma maneira de agir que eu estou tendo, um caminho que eu estou pensando em seguir, porque a inveja pode me atrapalhar. Quando nós estamos falando de dividir, buscar opiniões, nós não estamos falando para você buscar dividir opiniões para qualquer pessoa, porque isso pode acontecer mesmo. Se você começar a dividir suas opiniões, seus sonhos com qualquer pessoa, você pode ser atingir um invejoso e ter problemas mesmo. Pode acontecer. Mas que você deve buscar alguém para dividir opiniões, para dividir para buscar esclarecimento, ventilar suas ideias. Isso deve. Tente buscar pessoas que tenham experiência de orientar, que tenham algo para orientar, né? É muito importante. Não é qualquer pessoa, porque muitas vezes fala assim, não, busca um conselho. Você fala para o teu filho, vai buscar um conselho. Ele vai buscar um conselho com o amigo dele. O amigo dele tem a mesma idade dele, a mesma idade e a mesma experiência. E às vezes o conselho que ele está querendo receber é o que o amigo já faz todo dia. Aí não tem jeito, né? Por exemplo, ele quer ter certeza se ele fuma ou não maconha. Ele vai pedir um conselho para o amigo que usa maconha. Óbvio, né, gente? Não tem noção. O que eu estou falando é que você então vai buscar o conselho de alguém que conhece o vício da maconha, sabe falar sobre a maconha, as consequências boas e ruins da maconha. E não, eu quero fazer tatuagem, então eu fui à casa do meu amigo, que quase você nem mais vê ele, tudo ele já parece um gibi, tão decorado e pintadinho que é o corpo dele. Aí ele vai falar para você, faz. Isso também vale para psicólogos, tá certo? Não se esqueça que eu tô te falando. Eu vou buscar um psicólogo. E aí o psicólogo, eu estou lutando com o meu filho, porque eu não quero que ele pare eu quero que ele pare de beber. Eu quero que ele fale assim, meu filho, vamos no psicólogo. Aí eu vou no psicólogo, mas eu não me oriento saber quem é esse psicólogo, qual é a vida dele. Aí eu deixo o meu filho lá falar, não, tal, eu quero vir porque ele está bebendo demais. E aí o psicólogo é um cachaceiro. Pronto. Que os dois, quando você for voltar lá para buscar seu filho, os dois estão bebendo junto. Entendeu? Por quê? Porque como que o psicólogo vai dizer para alguém não beber se ele bebe?
Não tem condições. Lembremos que aquele que está nos orientando, ele é um ser humano. Então, no mínimo, eu tenho que buscar a fonte ali. Da onde vai haver um conselho bom? Né? Cuidado. Diploma de faculdade não quer dizer que uma pessoa está resolvida na vida. Não quer dizer não, é um diploma. Você fez prova, passou e ganhou diploma. Você estudou, mas pode ser que você não se aplique. Eu conheço um monte de psicólogo que tem péssimas condutas na vida dela. Bebe, fuma, usa droga e atende. Então, tomemos cuidado, tá? É aquilo que a gente diz assim: ah, mas então para ser psicólogo tem que ser perfeito? Eu digo assim, tem que ter pelo menos, a gente chama de perfil. Tem que ter perfil. Literalmente, tá? Você consultar o perfil atualmente dele na internet, ver que tipo de vida tem. Vai que é um psicólogo de vida louca. Agora a moda é falar da vida louca. De vida louca. Você está colocando seu filho numa mão do psicólogo de vida louca. Aí ele tira, você fala pro seu filho: não, beber é horrível. Não, o negócio é fazer tatuagem e usar maconha. Bebida é ultrapassada. Pronto, aí você escapou seu filho da bebida, ele vai virar maconheiro e tatuado. E vai seguir o psicólogo. Bom, então, cuidado. Tá? Quando a quem pedimos orientação, a quem debatemos nossas ideias. 92. Deus não desampara, é o título. Apocalipse, no livro Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. É os últimos momentos, né? Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição? Seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Quer dizer, tudo que a gente imagina. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádiva a todos. E na atualidade é aconselhável medita o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então o problema ainda está em nós. Então olha, Deus não desampara, está bem claro aqui, ó. E no Apocalipse ele diz assim: dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu.
mostrando a possibilidade que, apesar do tempo que é nos dado, ainda há muita dureza no nosso coração. E ele diz assim, Emmanuel: se o Apocalipse está repleto de símbolos, profundo, isso não impede, venhamos a examinar-lhes as expressões. Então, olha, não desanime. Pode ter muitas coisas no Apocalipse, muita chave, muito significado, mas isso não impede que a gente examine a leitura do Apocalipse. Muita gente desiste de uma vez de ler. E diz assim, ó, vamos examinar as expressões compatíveis com o nosso entendimento. Quer dizer, não se preocupe, que aquilo que você não sabe não vai perceber que não sabe. Extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. Mesmo assim, não conseguindo decodificar o Apocalipse inteiro, ainda é melhor tentar lê-lo. E talvez o que você vai extrair de conhecimento ainda te evolui. Tá? Talvez não seja a tradução completa do Apocalipse, ele está dizendo, claro, porque muitas vezes não é compatível com o nosso conhecimento, mas não é jogado fora, não é desperdiçado. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Ou seja, mostrando bem que Deus é muito magnânimo mesmo, e a sua bondade é infinita, né? Aqui ele está mostrando diretamente a nós que erramos constantemente com as leis do Altíssimo. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. A gente vê muitas religiões ainda pregando que se você for para o inferno é eternamente, se você for para o céu é eternamente. Não tem mudança de status aí não, tá? O julgamento chegou, céu e inferno, acabou, tá certo? E ele está falando aqui que não, olha, a gente percebe que existe uma rigidez na irrevogabilidade das determinações de origem divina. Aí ele diz assim: entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma, mostrando assim que esses que se agarram nessa rigidez punitiva divina, eles ainda não têm condições de interpretar, eles não conseguem analisar a essência sublime do amor. Então, na cabeça deles não tem. E é mesmo, normalmente são religiões muito materialistas, né? Muito imediatistas também, porque acreditam que Deus analisa o homem com os nossos olhos, com os nossos conhecimentos, com os nossos tabus, com os nossos critérios. Isso não faz o menor sentido. É realmente achar que o homem é capaz de analisar Deus. Nós sabemos muito bem que nem que nos dessem a verdade sobre Deus, nós não compreenderíamos. Então, a humildade ainda é o nosso lugar, tá? Dizer o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus faz, deixa de fazer e quando faz, é muita soberba da nossa parte. Daí então ele diz assim, ó: se entre juízes terrestres, tá, existem providências fraternas, existem camaradagem, corporativismo, atualmente esse termo dá na mídia, eles são corporativismo ali, nenhum pode falar o que quiser do outro, mas é assim. Qual seja a da liberdade,
sob condição, né? Seria o tribunal terrestre constituído por inteligências mais duras e inflexíveis, celestes, né? Seria mais dura e inflexível. Pensa, se entre nós, seres humanos, que não somos seres perfeitos, que somos muito falíveis, que somos as criaturas criadas pela perfeição, nós temos regalias entre nós, até entre o juízo terrestre, mas fora isso, entre nós mesmos, membros da nossa família, por exemplo, podem errar, mas dos outros não podem. Eu quero preso todo mundo, todos os bandidos das outras famílias, menos os meus, né? Então assim vai indo. Nós temos essas regalias. Agora imagina o tribunal celeste, que é constituído por inteligências maiores, supremas a nossa. Não temos nem ideia. Será que eles são menos evoluídos do que nós? Teria um julgamento menos justo? Acredito que não, né? Acho que mais uma vez é rebaixar aquilo que nós não conseguimos entender para dentro daquilo que somos capazes de imaginar. Ao invés do homem entrar na humildade e pensar e falar assim, olha, o que é divino é até difícil de falar, porque eu nem imagino o que seja. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é muito melhor do que qualquer senso de bondade, justiça e amor humana. Isso eu tenho certeza. Aí seria mais correto. Então, a casa do Pai, ele volta a falar, a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Nenhuma religião trouxe. Até então, a grandeza dessa bondade. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Quando ele fala isso, gente, olha, ele está falando assim, ó, por isso que a lei de causa e efeito, ela não tem nada a ver com a lei de karma. Karma é uma coisa, causa e efeito é outra. Na lei de causa e efeito, a gente considera que existem elementos que transcendem a nossa capacidade de compreensão, mas que entra na análise dos espíritos evoluídos para planejarem a nossa reencarnação. Então é muito difícil dizer assim, porque fulano matou, agora ele vai morrer assassinado. Não, gente, isso é uma maneira muito pequena, é achar que Deus pensa como nós. Ele matou, mas eu não sei quais são as vidas anteriores dele e nem sei quais seriam os acertos que ele teria cometido, nem o motivo que levou ele a cometer aquele erro. Só Deus sabe. E na contabilidade divina existem tantos, olha, existem empréstimos, moratórias, concessões de tempo, e ele está falando muito bem, ó, recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calcular. Então, não tenta adivinhar, não tenta dizer o que vai acontecer no futuro. Impossível. E nem quando retornará essa ação. E nem como retornará essa ação. Nós não sabemos. Impossível. A nossa imaginação não alcança. E é exatamente isso. Quando a gente não tem condições, capacidade de imaginar como seria, é que nós não podemos. Agora a gente pode dizer, podemos afirmar com certeza, não existe o acaso. Existe uma lei muito bem planejada para dar certo naquele momento, tá? Acaso não existe, uma vez que existe recursos que nós jamais imaginamos,
Talvez aquilo que a gente diz que é a casa é aquilo que a nossa imaginação não alcança. O Altíssimo fornece dádiva a todos e, na atualidade, é aconselhável. Medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Aqui é muito importante essa chamada. Não falta auxílio do Altíssimo a ninguém, a nenhum de nós, a nenhum ser na terra e fora da terra. Nenhum. Agora ele fala o seguinte, ó, fique atento, medite. Né? Ele está falando assim, ó, medite o homem terreno. Agora ele está falando nós, encarnados. Nos recursos que foram concedidos pelo céu. Gente, está na hora da gente começar a analisar a nossa vida. Todos os recursos que nós temos para evoluir. O nosso lar, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa saúde, a nossa religião, tudo que compõe você, tudo que está te cercando, seu mundo. Porque você precisa rapidamente descobrir qual foram os recursos concedidos pelo céu. Você tem que ser claro com você mesmo. Qual é a graça que lhe foi concedido, que está sendo lhe concedido. E tudo isso para o nosso arrependimento. Tudo isso está sendo nos dado, como no Apocalipse está falando, para que a gente encontre os nossos erros e faça a reforma íntima. Tudo que nos é dado, tudo que nos é possibilitado nós alcançarmos, tudo isso que acontece, até o que nós chamamos de coisa ruim, que nos alcança, é para o nosso arrependimento, ou para a nossa evolução, ou para fazer parte dos elementos da nossa reforma íntima. Então, muitas vezes eu fico parado, imaginando coisas, ou pensando apenas algumas coisas na minha vida que eu não tenho, ou que não são como eu gostaria, mas não consigo avaliar a quantidade de situações, coisas que eu já conquistei, tenho, adquiri, convivo, e são verdadeiras graças do céu. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos nos sentir muito felizes cada dia da nossa vida. Então, os prisioneiros da concepção de justiça implacável, ele fala prisioneiros, que as pessoas que vivem acreditando que realmente as sentenças divinas são para toda a imortalidade infinita, que não revoga, que se não muda, é verdadeiramente prisioneiros, tá? Porque vivem com medo. E muitas pessoas fazem o bem pelo medo, não por amor. E o que acontece? Qual é a diferença? A diferença é que elas não evoluem, mas a quem o bem chegou por elas, evolui, podem evoluir. Mais ou menos assim. Eu sou um médium, mas eu tenho muito medo de ir para o inferno. E eu sou um médium de cura. Eu posso curar uma pessoa? Posso, porque a bondade que chega por mim alcança. Eu faço a cura, a minha cura que eu faço é por medo. Mas quem recebe a cura precisa da cura, então vai receber. Ela vai ser curada. Agora, eu vou evoluir com isso? Não, porque o que me levou a fazer é o medo. Porque Deus não olha a nossa atitude, Ele olha a nossa intenção por trás da atitude. Então não existe política no mundo espiritual. Não existe o faz de conta. O que existe é a sinceridade. Uma obra pode socorrer milhares de pessoas, mas se o fundamento, o que está por trás dessa obra não for bom, as pessoas que trabalham na obra não evoluem. E aí ele diz assim, por isso então que nós somos prisioneiros, os prisioneiros da concepção de justiça implacável
ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. 1000. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, mostrando a diferença entre os dois. Quem é prisioneiro da concepção de justiça implacável, quem pensa que Deus é implacável, imutável nas suas negócios, nas suas decisões, ele é um prisioneiro. O outro, que acredita, que faz a sua própria iluminação por amor universal, ou seja, não é tomado por esse medo, por essa filosofia de inferno eterno, o céu eterno, ele sabe que Deus vai dar sempre e que errar, muitas vezes você querendo acertar, você ainda vai errar e que você não precisa ter medo de errar, porque lembre-se, se Deus sabe a intenção, você vai errar porque não sabe o que é certo, mas tua intenção não era errar, era acertar. Então o que te levou ao erro não foi a maldade, foi a bondade. Aí está um princípio que vem antes, a ignorância de como fazer o que você gostaria de fazer por bondade, por não estar instruído, fez errado, maldade. Há uma diferença entre quem faz o mal premeditadamente, até na nossa justiça, e quem faz o mal sem querer fazer o mal. Imagina, Deus é muito mais do que o ser humano. É até difícil falar a comparação. Então, se para nós a justiça simples há uma diferença, imaginem para eles. Por isso que não justifica eu dizer que eu tenho medo de fazer algo e errar. Não se justifica. Porque Deus conhece a profundidade das nossas intenções e é o que mais vale. Porque se o medo de errar me paralisa, é porque eu tenho dificuldade de me aceitar errando. De me aceitar, eu sou muito perfeccionista, muito exigente, muito orgulhoso, e eu não quero conviver com uma parte da minha história errando, certo? Mas aí entra que esse medo está me paralisando, então eu não consigo nem fazer o que é certo. Agora eu errei 2 vezes. Primeiro, porque eu tinha que fazer e já tinha condição para fazer algo e não fiz. É diferente de eu não ter condição para fazer, mas eu tenho condição e não fiz. E qual é o motivo? Medo. Você errou 2 vezes. Medo e deixou de fazer o que tinha condição de fazer. Eu acho mais importante, depois de escolhido um caminho, de feito uma escolha, você tem que aprender a viver com as consequências, boas e más. Boas é porque às vezes o caminho que você escolheu foi ótimo, foi o melhor, então vai vir consequências boas. Mas muitas vezes a gente não sabe conviver com as consequências. Então o que é que a gente faz? Perde as consequências. Faz a escolha, se sente bem, mas quando vem as consequências, eu não faço novas escolhas, não aproveito as consequências. E perco. Eu desperdiço o mérito, né? E eu faço uma escolha, não querendo fazer o errado, mas errei. Ignorância, inocência, qualquer coisa. Aí vem as consequências. Eu não sei aproveitar as consequências também. Eu acabo me revoltando contra Deus, eu acabo achando que eu estou sendo injustiçado e acabo me perdendo. Se eu souber aproveitar as consequências, eu não estou errando, porque o erro vai me dar um retorno, o retorno eu vou aprender. Eu estou aprendendo com os meus erros. É diferente. Quando eu me revolto com as consequências, é que eu não estou aprendendo. E aí sim eu estou errando. Compreenderam? O primeiro erro
que eu cometo e aprendo com as consequências, é como se eu tivesse tomado uma atitude para virar a página de um livro e aprender uma nova lição, que eu não estava nela. Não é um erro ainda. Agora, o erro é quando vem as consequências e eu me revolto. Quer dizer, eu não virei a próxima página ainda, e ainda não quero mais nem continuar a ler o livro. Aí eu me perdi totalmente, 2 vezes. Tá certo?